Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos fazer um pouco diferente, iremos falar aqui sobre um tema no nosso direito constitucional, que é sobre dimensões dos direitos fundamentais, né? Uma temática muito importante dentro dos direitos fundamentais, né? Mais especificamente na teoria geral dos direitos fundamentais. É uma temática que cai até bastante em concurso público, tá? Algumas provas também OAB, mas é de suma importância para a gente entender toda essa parte dos direitos fundamentais, a gente entender legal essa parte aqui das dimensões, até porque isso daqui é a base para todo o nosso entendimento dos direitos fundamentais, tá? Aí antes da gente começar, né, a nossa explicação propriamente dita, eu queria dar dois avisos aqui. O primeiro deles é sobre a questão dos vídeos, né? Eu tinha postado com mais constância antigamente, mas né, devido ao problema de tempo, eu tenho tanto encurtado os nossos vídeos, né? As questões tinha ali mais ou menos um tempo de 50 minutos, né? 30, 40 minutos. Eu tenho encurtado um pouco porque é muito tempo usado para fazer edição, fazer roteiro, né? E eu faço tudo sozinho, né? Então demora um pouco mais até a gente conseguir alocar todo esse tempo. Demora, né, pessoal? E eu também estudo para concurso, essas coisas, né? Essas provas aí demanda muito tempo, né? Então eu encurtei um pouco, tipo nas nossas questões comentadas, eu faço 3 a 4 questões dependendo do tempo, né? Mas a gente vai continuar a postagem. Outro aviso é sobre o e-book de questões comentadas que eu estou disponibilizando gratuitamente, né? Vou deixar aqui na descrição do vídeo e também no comentário fixado, tá, pessoal? Então, podem acessar lá e baixar o e-book. Nele vamos ter vários temas aí do direito constitucional com muitas questões comentadas que pode suprir alguma dúvida de vocês, tá? Quanto ao conteúdo. E é interessante a gente ver o posicionamento das bancas quanto a alguma cobrança de certas temáticas, beleza? Então é isso aí. Vamos para o vídeo aqui, vamos falar um pouco sobre dimensões dos direitos fundamentais. Primeiramente, antes da gente adentrar e falar sobre primeira, segunda, terceira dimensão dos direitos fundamentais, a gente tem que falar sobre a questão da nomenclatura, né? Dimensão e geração. Muito da doutrina, né? A gente vai encontrar isso aqui mais na doutrina clássica, tá? Doutrina clássica, que vai falar sobre geração. Então, se você estiver lendo algum livro de direito constitucional no qual aborde esse tema, ele provavelmente vai falar sobre geração, é uma doutrina mais clássica. E aqui a gente tem uma visão mais moderna, tá? Mais moderna e atual, tá? Moderna e atual. Mas por quê? Por que acontece essa diferença entre dimensão e geração? A partir disso, a doutrina moderna ela entende que geração, o nome, né, geração, pode entender que uma geração, vamos colocar aqui, né, a primeira, segunda e terceira geração dos direitos fundamentais, nesse entendimento da doutrina, o nome geração iria uma substituir a outra. Então, quando a gente passasse aqui da primeira para a segunda geração, a primeira geração ela estaria sendo excluída, né? O mesmo aconteceria se a gente passasse da segunda para a terceira, iria excluir a terceira. O que não é bem assim, né? O que não é assim. Por quê? Quando existe essa parte aqui de dimensões, como eles colocaram na nossa doutrina mais moderna e atual, a gente tem um complemento, né? Deixa eu colocar aqui, né? Um complemento, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma dimensão complementando a outra e não no sentido de substituir a outra. Então, quando vem a segunda dimensão, ela vai contribuir, né? Ela vai adicionar mais direitos fundamentais aqui. O mesmo acontece com a terceira, né? A gente tem a ideia de adição aqui e não de substituição. Então, essa é basicamente a ideia entre a terminologia dimensão e geração, tá? Então, feito isso, vamos passar aqui um pouco a falar sobre os direitos fundamentais de primeira, segunda
e terceira, e vamos falar uma pitadinha ali de quarta dimensão, até porque senão a gente estenderia muito o vídeo. O mesmo vale para nossa aula, né? A gente não vai ficar indo muito a fundo dentro dessas terminologias. É basicamente para a gente entender do que se trata e a gente ir seguindo aqui e no final fazer algumas questões. Então vamos lá, né? Primeira dimensão dos direitos fundamentais. Primeiramente, aqui dentro dos direitos de primeira dimensão, vamos ter o conceito, né? Aqui dentro dos direitos de primeira dimensão, eles vão estar ligados, eles vão estar conectados à liberdade, vou colocar aqui, liberdade. Também vamos ter outras palavras que vão estar ligadas, né? Como significado de resistência. E também oposição. Oposição, tá? Eu também já vi em algumas provas de concurso, eles vão falar sobre os direitos fundamentais de primeira dimensão, eles vão relacionar a direitos de defesa, tá? Defesa. Então, lembrem-se muito bem, se vocês estiverem fazendo alguma prova e tiver uma questão falando sobre direitos de defesa, eles vão estar falando sobre os direitos fundamentais de primeira dimensão. Logo, quando falar sobre liberdade, direitos de resistência ou também direitos de oposição, tá? Então, nessa questão aqui do conceito, são os direitos conectados à liberdade, resistência, oposição perante a excessos do Estado, tá? Perante a excessos do Estado. Então vamos ter aqui uma oposição, né? Uma resistência, uma liberdade perante o Estado. Também chamado aqui de liberdades públicas. Tais direitos eles vão encontrar os seus maiores exemplos aqui como sendo os direitos civis e também direitos políticos, tá? Então, os nossos maiores exemplos aqui dentro dessa área da primeira dimensão vão ser os direitos civis e também os direitos políticos, tá? Direitos políticos. Os direitos fundamentais de primeira dimensão, eles tiveram o seu nascimento, né, só para a gente contextualizar e colocar vocês aqui numa linha temporal, eles tiveram o seu nascimento lá no século XVIII, tá? Vou colocar aqui. No século XVIII, lá na parte do constitucionalismo liberal. Por isso que a gente tem a questão da liberdade, né? Estávamos aí diante das primeiras constituições escritas e também dessa parte de um teor mais liberal, tá? Neste caso, avançando um pouco, vamos ter a questão das liberdades públicas, né? Que falamos ali sobre as liberdades públicas nos conceitos. Mas o que seria isso, né? Quanto a essas liberdades públicas? Os direitos de primeira dimensão, né? Eles vão se constituir como sendo um escudo. Como a gente falou, eles são os direitos de resistência, de oposição, lembrem-se, de defesa. Então, eles vão constituir um escudo, tá? Um escudo contra os poderes do Estado, fazendo com que o Estado ele seja um Estado que venha se abster, tá? Então, vamos colocar aqui um Estado abstenteísta, tá? Então, vamos ter aqui um não fazer, tá? Um não fazer perante o Estado, que é caracterizado como direitos negativos, tá? Então, quando falar aqui em... Deixa eu até trocar aqui a cor.
Então, quando falar aqui em direitos de primeira dimensão, lembrem-se muito bem desses direitos negativos, tá? Direitos negativos. Também vamos ter, como a gente falou ali em cima, né, direitos de resistência, tá? Direitos de resistência. Cadê? Resistência. E também oposição, tá? Direitos negativos, direitos de resistência e direitos de oposição. Logo, fica mais interessante, né? Mais palpável a gente entender porque eles falam de direitos de defesa, tá? Direitos de defesa. Assim, a gente vai ter um direito da população do Estado não intervir, tá? Um não fazer do Estado. Já a questão dos direitos políticos, como a gente falou, deixa eu colocar aqui, a gente vai ter o seguinte, que os direitos políticos vão ser os poderes de controle. Direitos de controle. Tá? Direitos de controle, no caso de liberdades no Estado. Por quê? Por que fala direitos de controle? A gente vai ter um determinado controle sobre o Estado. Vamos ter aí a votação, vamos ter também a questão de democracias diretas, né, sobre a parte das nossas características, né, os instrumentos de democracia direta que a gente tem aí referendo, quer dizer, plebiscito, ação popular, né? Todos esses vão ser controles da população ao Estado, tá? Então vamos ter aqui a primeira dimensão, ela está intimamente ligada aos direitos individuais, tá? Está ligada intimamente aos direitos individuais, tá? Ligada intimamente aos direitos individuais. Então vamos falar sobre essa parte também dos direitos individuais, sobre os direitos de resistência, oposição, liberdades, tá? Direitos de defesa, vai estar falando sobre direitos de primeira dimensão. Uma observação importante para falar sobre essa parte da primeira dimensão é sobre a igualdade formal. O que seria a igualdade formal? Ela foi concebida aqui na primeira dimensão, tá? Na primeira dimensão dos direitos fundamentais, e é uma igualdade de papel, né? Vamos colocar assim como sendo uma igualdade no papel. Vamos colocar que todos são iguais perante a lei, né? Isso é a igualdade formal. Ela está na Constituição, mas não vai retratar, tá? Não vai retratar uma realidade, mas é uma igualdade formal. Ela está agora consubstanciada, né? Ela tem forma dentro de uma Constituição. Então fala-se igualdade formal. Não que ela se materialize fora da Constituição no mundo real, mas é somente uma igualdade formal. Ela está lá prescrita na Constituição, mas ela não tem, vamos colocar assim, uma, entre aspas, validade no mundo real, beleza? Então, aqui foi concebida a igualdade formal. Todos são iguais perante a lei. Foi aqui na primeira dimensão. Dito isso, vamos avançar aqui para os direitos fundamentais de segunda dimensão, tá? Segunda dimensão. Bom, os direitos fundamentais de segunda dimensão, eles vão estar atrelados ao princípio da igualdade. Princípio da igualdade. Tá? Então, vamos ter isso. O princípio da igualdade vai estar atrelado aos direitos fundamentais de segunda dimensão. Tais como direitos sociais, então, vamos achar aqui nos direitos fundamentais de segunda dimensão direitos sociais, culturais e econômicos, tá? Direitos sociais, culturais e também econômicos, tá?
Bom, fundado aqui no constitucionalismo social, né? Então a gente teve uma mudança aqui da primeira dimensão para a segunda dimensão, a gente também teve uma mudança, vamos colocar aqui, ideológica, que era um Estado mais liberal, agora passa-se a ser um Estado social. Tá? Então, fundado aí na época do Estado Social, né, do constitucionalismo social, tiveram origens nas constituições sociais das primeiras décadas do século XX, tá? Século XX. No qual vamos ter aí ideologias socialistas e também social-democrata, né? Como a gente já falou ali no comecinho. Um contexto dentro dessa parte dos direitos de segunda dimensão, para a gente entender como que aconteceu, né, essa chegada da segunda dimensão, seria o seguinte, que dentro do contexto da parte da primeira dimensão, houve uma liberdade, né? Houve um absenteísmo estatal, né? O Estado ele não iria intervir. Logo, sem esse intervencionismo estatal, houveram aqui muitos abusos por parte dos particulares nas pessoas. Isso aconteceu em questão da Revolução Industrial, né? Houve esse boom da Revolução Industrial, então tivemos muitas indústrias, tá? E o que aconteceu? Tivemos aí abusos no direito dos trabalhos, tá? Questão de pagamento, férias, né? A própria saúde do trabalhador, tudo isso, houve aqui um esmagamento dos direitos, vamos colocar, individuais das pessoas, neste caso, né? Dos seus direitos sociais, né? De trabalho, férias, saúde, próprio salário, né? Então, em razão dessa problemática entre os trabalhadores, os empregadores, né, no caso, houve aqui um clamor de que o Estado ele intervisse, tá? Neste caso, agora eles querem que o Estado ele venha a intervir e trazer aqui um equilíbrio em relação a essa parte entre o empregado e os empregadores, né? Quer que ele traga e coloque um freio nessas pessoas, né? Coloque ali que você tem que pagar certo o empregado, né? O seu salário, tenha horas de trabalho dignas, né? Não seja ali trabalhar o dia inteiro e quase não ter direito de descanso, ter uma saúde, né? Um local apropriado para trabalho, né? Colocar todas essas partes em relação a esse novo modelo de Estado que estava se propondo com a Revolução Industrial. Assim, a gente chega nos direitos positivos, né? Diante de toda essa temática, né? De todo esse contexto, vamos chegar no que é dito como direitos positivos, tá? Direitos positivos. E o que seria isso? Seria a reivindicação de prestações estatais. O Estado ele tinha que fazer algo, né? Então, neste caso, a gente tem aqui a geração dos direitos coletivos, juntamente com os direitos sociais, né? Melhor dizendo, dimensão, né, pessoal? Dos direitos coletivos. Prestem bem atenção sobre essa parte que fala sobre direitos positivos, né? Isso pode constar na questão que vocês já podem identificar rapidamente que ele está falando sobre direitos fundamentais de segunda dimensão, né? Quando falar de direitos positivos, porque é um fazer do Estado. Aqui o Estado ele vai fazer, tá? Ele vai interferir nessa relação privada, né? Colocando aqui como exemplo da parte dos empregados e empregadores, tá? Então, aqui o Estado ele vai ter o dever de intervir nessas relações.
onde há uma relação de hipossuficiência, né? Como a gente falou, entre o empregado e o empregador, para que maiores não se agigantem perante os menos favorecidos, e assim haja aqui uma relação de equilíbrio, né? É só para ele vai intervir para manter o equilíbrio nesta relação. Então aqui a gente tem exemplos, né? Exemplos aqui de direitos positivos. Vamos ter os direitos sociais. Direitos sociais. Direitos de saúde, alimentação, férias, educação, entre outros, tá? Aqui vamos ter uma observação também sobre a questão da igualdade material. Lembra que a gente falou lá nos direitos de primeira dimensão sobre a igualdade formal? Aqui a gente vai ter a implementação da igualdade material. O que seria a igualdade material? Neste caso, os direitos de segunda dimensão, vamos ter aqui uma evolução da sua igualdade. Vamos ter o surgimento da igualdade material. Não será uma igualdade aqui, como a gente falou lá na primeira dimensão, somente no papel. Aqui vai surgir uma viabilização de condições para que haja uma igualdade no mundo real, tá? Aqui vamos ter uma igualdade no mundo real. Então, ela vai deixar de estar somente no papel e vai ser colocado em prática no mundo real, trazendo aqui condições para que haja essa viabilização dessa igualdade, né? Colocar em equilíbrio todas as pessoas, tá? Então, lembrem-se bem, igualdade material, ela pertence à segunda dimensão dos direitos fundamentais, beleza? Então, seguindo, vamos falar um pouquinho também sobre direitos fundamentais de terceira dimensão. Aqui, os direitos fundamentais de terceira dimensão, eles são denominados como direitos de solidariedade. Então, quando vocês acharem alguma questão falando sobre direitos de solidariedade, ou também fraternidade, tá? Então, solidariedade e fraternidade, eles foram aqui desenvolvidos a partir da segunda metade, tá? Segunda metade, deixa eu colocar aqui, segunda metade do século XX, tá? Século XX. Ali, os direitos de segunda dimensão, a gente teve ele no comecinho do século XX. Já os de terceira dimensão, vamos ter ali a segunda metade do século XX. Os direitos fundamentais de terceira dimensão, eles são marcados aqui pela alteração da sociedade, por profundas mudanças, tá? Profundas mudanças na comunidade internacional, né? A sociedade de massa, crescente desenvolvimento tecnológico e também científico, identificando-se aqui profundas alterações nas relações econômicas e também sociais. Novos problemas dessa nova sociedade vão surgir, né? Novos problemas, preocupações, tais como a necessidade de uma noção de um preservacionismo ambiental e também dificuldades para a proteção dos consumidores. O ser humano, ele é inserido aqui em uma coletividade, né? Mais uma palavra aqui, né? Para a gente colocar aqui, coletividade. Em uma coletividade e passa a ter direitos de solidariedade ou também de fraternidade. Então, lembrando, né, voltando aqui, a direitos fundamentais de terceira dimensão, vamos ter palavras-chave: solidariedade, fraternidade, coletividade, tá? Segunda metade do século XX. A terceira dimensão é conhecida pelos direitos difusos.
E esses direitos difusos, ele vai ter aqui por sua finalidade básica a coletividade. Como já falamos, né? Ele vai ser um direito que vai atender à coletividade. Tá? Ele vai atender a coletividade, ou seja, o bem-estar, né? Vai proporcionar o bem-estar para esses grandes grupos que muitas vezes eles são indefinidos e indeterminados. Tá? Lembrem-se muito bem dessas palavras: indefinidos ou, neste caso, indeterminados, tá? Então, vão ser grupos que às vezes são indefinidos e também indeterminados, como por exemplo, vamos ter o direito ao meio ambiente. Meio ambiente. Ecologicamente equilibrado, né? E a qualidade de vida, direito esses reconhecidos atualmente como difusos. Vamos também ter aqui outro exemplo, é o direito do consumidor. Por quê? Muitas vezes a gente não sabe a quem vai atingir. Por exemplo, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ele pode atingir tanto a nossa geração como geração futura. Aí a geração futura é questão de indeterminado e indefinidamente indivíduos que vão ser atingidos. A mesma coisa o direito consumidor. Né? Coloca-se alguma coisa no mercado e não sabe quantas pessoas vai atingir com aquele determinado produto. Né? Se tem um defeito em um determinado produto, a gente não tem um quantitativo de quantas pessoas vão ser atingidas. Então, coloca-se essa questão de indefinidos e indeterminados. Tá? Então, lembrem-se muito bem, quando falar sobre direitos fundamentais de terceira dimensão, está falando sobre solidariedade, fraternidade, coletividade e o mais importante da gente lembrar, tá? O mais importante da gente lembrar, está falando sobre direitos difusos, tá? Então, quando falar sobre direitos difusos, meio ambiente, tá? Meio ambiente, direito do consumidor, tá? Direito do consumidor, vamos ter essa parte aqui dos direitos fundamentais de terceira dimensão, tá? Então, avançando, vamos falar um pouquinho sobre aqui direitos fundamentais de quarta dimensão. Aqui, pessoal, deixa eu só voltar aqui a nossa caneta. Aqui nos direitos fundamentais de quarta dimensão, a doutrina ela não vai ter um consenso em relação aos pontos que vão fazer parte. A gente tem um consenso já na primeira, segunda e terceira, né? São dimensões que a gente já passou. Então, a gente consegue ter essa concretude dos fatos. Já aqui, na quarta dimensão, vamos colocar que a gente está vivenciando essa quarta dimensão, por isso ainda não tem um consenso em relação a quais são os direitos fundamentais de quarta dimensão. Mas, né, muitos autores eles colocam aqui determinados conceitos, né, direitos que possam fazer parte, né, do que a gente já está vivendo em relação a isso. O primeiro deles vai ser o tratamento de dados. A gente está vivenciando isso agora, né? Vivenciando isso. Vamos ter aqui no Brasil a LGPD, né? A nossa Lei Geral de Proteção de Dados, que foi inspirada pela RGPD lá da Europa, tá? Que está em vigor desde dezembro de 2019. A partir disso, também tivemos a implantação de uma emenda constitucional 115 de 2022. Deixa eu colocar aqui. Uma emenda constitucional 115 de 2022, muito recente, tá? Muito recente, que vai falar sobre essa parte de proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais, né? Vai incluir ela no rol ali dos direitos e garantias individuais, tá?
Tendo esse contexto, que a gente tem essa parte do tratamento de dados, que é o que a gente está vivenciando, né, mais atualmente, também vamos ter algumas correntes que são mais cobradas em provas de concurso, que pode ser falado do Norberto Bobbio e também a do Paulo Bonavides, que é a principal aqui, tá? Pode acontecer de vir Norberto Bobbio, mas a principal é do Paulo Bonavides. Então, Norberto Bobbio, ele diz que essa dimensão de direitos, ela decorreria dos avanços do campo da engenharia genética, tá? Então, aqui o Norberto Bobbio fala da genética. Tá? Da genética. Por outro lado, Paulo Bonavides ele vai falar sobre a questão da globalização política. Tá? Globalização política na esfera da normatividade jurídica. Introduz aqui os direitos da quarta dimensão para Paulo Bonavides, que, aliás, correspondem à derradeira fase de institucionalização também do Estado Social. Tá? Essa posição, como a gente já falou de Paulo Bonavides, é o que a doutrina ela tem mais adotado. Também aparece mais aqui nos concursos. Assim, Paulo Bonavides ele também defende que outros princípios em relação à quarta dimensão, como democracia, informação, pluralismo, tá? Ele coloca como sendo aqui uns direitos de quarta dimensão. Eu coloquei aqui um pouco mais resumido quais são basicamente os direitos de quarta dimensão que costuma aparecer para a gente em algumas provas, ou então a doutrina coloca aqui para a gente como os direitos de quarta dimensão. Então a gente tem, vamos aqui, direitos decorrentes da engenharia genética, né, a parte do Norberto Bobbio, a globalização política de Paulo Bonavides, democracia, informação também de Paulo Bonavides e proteção de dados pessoais, que é o que a gente está vivenciando agora. Alguns autores eles podem mudar essa lógica, tá, pessoal? Então, a gente deu essa resumida aqui nas dimensões, colocando um asterisco aqui na quarta dimensão. Ela é pouquíssimo cobrada porque não existe esse conceito, consenso, quer dizer, sobre quais são, mas pode cobrar ali essa parte de globalização política, democracia, informação, principalmente proteção de dados, que é o que a gente está vivenciando agora, tá? E por último, vamos fazer aqui algumas questões, né? Coloquei 2 questões aqui para a gente dar uma treinadinha em relação a isso, tá? Vamos ter aqui da FAURGS 2022, assessor jurídico. Os direitos fundamentais, entre todas as suas classificações, tem aquela embasada nas diversas dimensões e gerações. Qual o direito descrito como sendo de primeira geração, né, ou dimensão? Então a gente vai ter que analisar aqui quais são os direitos aqui colocados como sendo de primeira dimensão. Vamos ter liberdade, igualdade material e formal, solidariedade, engenharia genética e paz mundial. Bom, primeiramente, a gente já tem aqui na nossa assertiva A, que é a nossa assertiva correta, né? Liberdade. Por quê? Primeira dimensão, ele fala sobre liberdade. A liberdade pública, né? Também vamos ter aquela que a gente falou, né? Direitos de oposição, de defesa, de resistência, né? Tudo isso vai ser sinônimo aqui para designar a primeira dimensão, tá? Então, liberdade. Também vamos ter aqui na letra B, igualdade material e formal. Falamos que a igualdade formal, ela foi colocada na primeira dimensão, porém, a igualdade material, ela foi colocada somente na segunda, né? Então, por isso que está errado. Solidariedade. Solidariedade falamos que é da terceira dimensão. Engenharia genética falamos que é da quarta dimensão. Paz mundial, aí o pessoal já alguns autores colocam como sendo a quinta ou até mesmo a sexta, né? Existem aí vários doutrinadores que
colocando ideias em relação aos novos princípios de outras dimensões, tá, pessoal? Mas lembrem-se que aquelas que não existe mais dúvida é a primeira, segunda e terceira, e estamos começando a montar a quarta, tá? Então, a gente fica com essa parte aí, né, dentro da nossa questão aqui. O gabarito é a letra A, liberdade. Vamos aqui para uma questão um pouco mais longa, que vai falar sobre os direitos fundamentais e seus princípios. Princípios não, dimensões. Então vamos ter CESP, SEBRASP, 2022, PGE, Procurador do Estado. Acerca dos direitos fundamentais individuais expressos na Constituição Federal, assinale a opção correta. Uma das dimensões dos direitos fundamentais individuais é a sua concepção como direitos de defesa. Direitos de defesa, ele está falando sobre primeira dimensão. Ou seja, esses direitos asseguram uma esfera de liberdade individual, tá ok, contra qualquer inferência estatal vinda do poder executivo, do poder legislativo ou do poder judiciário. Bom, a letra A, ela estava indo bem, né, até falar contra qualquer, tá? Qualquer interferência estatal, né? A gente não pode colocar contra qualquer interferência. Existem artigos da Constituição, né, dispositivos da Constituição que viabilizam essa interferência estatal dentro da esfera da liberdade individual da pessoa, né? Então a gente vai ter esse erro aqui, não é qualquer, tá? A gente pode citar aí a questão de desapropriação, né, que é uma interferência do Estado na propriedade. Outro exemplo seria, dentro da propriedade, a questão da função social, tá? Então, a gente tem vários dispositivos da Constituição que colocam essa interferência estatal lícita, né? Uma interferência estatal lícita. Então, está errado aqui a nossa letra A, tá? Letra B. A concepção dos direitos fundamentais como direitos de defesa, ó, de novo aqui, primeira dimensão, né? Limita o poder estatal, tá correto, assegurando ao indivíduo uma esfera de liberdade, né? Perfeito, e concomitantemente um direito subjetivo para evitar a interferência indevida ou eliminar a agressão no âmbito de proteção do direito fundamental, né? Então essa alternativa ela está correta, tá? Por quê? Porque aqui no final, a partir do momento que você dá este direito, cria-se um direito subjetivo que você pode evitar uma interferência indevida ou também eliminar essa agressão. Existem dispositivos da nossa Constituição que vão ter esse direito subjetivo. O que é o direito subjetivo? É um direito no qual você pode fazer ou não, né? Por exemplo, se o Estado ele vai e ele infringe, por exemplo, um direito de liberdade sua de ir e vir, né? A gente tem aí o direito nosso de ir e vir. Você tem um direito subjetivo de impetrar um habeas corpus para manter o seu direito de ir e vir ali, ok, né? Se for, é claro, né, aqui para evitar uma interferência indevida, tá? Essa daqui é o caso, é uma interferência indevida ou eliminar esta agressão, tá? Agora, como a gente viu aqui, se for uma interferência estatal lícita, a gente não tem o que falar aí sobre a questão de um direito subjetivo para isso, porque ela é lícita e é viável o Estado fazer a interferência naquele momento, naquela situação, beleza? Então, nossa alternativa correta aqui é a letra B. Vamos ver as outras aqui. Letra C. No que diz respeito ao dever de proteção, não se pode impor, não se pode impor ao Estado uma obrigação de proibir determinadas condutas de agressão a direitos fundamentais, pois isso representaria uma inadmissível ingerência estatal na esfera da liberdade das pessoas. Tá errado, né? Porque a gente tem vários dispositivos aí no nosso ordenamento jurídico que vão sim impor, né, uma questão de obrigação do Estado proibir determinadas condutas, né? Então, vamos colocar aqui, pode impor, né? Vamos ter aqui os mandamentos criminais, que nada mais é do que a questão penal, né, pessoal? Questão penal. Por quê?
a gente tem ali, você não pode matar, né? Se matar é homicídio e você vai cumprir determinada pena. Não pode subtrair coisa alheia móvel, né? Aí a gente tem furto, a gente tem vários tipos penais que o Estado vai impor uma obrigação que proíba essas condutas de agressão a direitos fundamentais, como a vida, como liberdade, como propriedade, né? Então, tá errado, né? O Estado, sim, ele pode fazer essas condutas aqui, tá? Letra D. Uma vez assegurada a sua dimensão de direitos de defesa, novamente, né? Primeira dimensão, os direitos fundamentais individuais podem ser considerados efetivamente protegidos. Não, de novo aqui, né? Vamos marcar aqui, não se exigindo mais nenhuma obrigação estatal para criar as condições necessárias ao exercício concreto daqueles direitos constitucionalmente garantidos. Vamos analisar aqui. A Constituição, ela dá o nosso direito de liberdade de ir, vir e permanecer em determinado local. Beleza. Só que daí o que acontece? A gente tem esse direito nosso, ele tem uma interferência estatal indevida. Ele tem uma interferência estatal indevida nesse nosso direito de liberdade de ir, vir e também permanecer. O que acontece se a gente não tiver nenhum instrumento para garantir este nosso direito fundamental? Pensa, a gente não tem nada para garantir esse direito fundamental. A gente vai ficar sem o direito fundamental, é claro, né? A gente vai ter aqui uma interferência indevida do Estado. Mas o Estado, ele precisa, além de declarar esse direito, além de declarar que a gente tem liberdade de ir, vir e permanecer, ele também tem que instrumentalizar ali na Constituição, garantindo que a gente possa se defender de uma indevida, melhor dizendo, interferência do Estado nesse nosso direito. Neste nosso exemplo, eu citei o habeas corpus, que é um instrumento que a nossa Constituição dá, que garante a nossa liberdade de ir, vir e permanecer. Então perceba que é necessário também a Constituição ela garantir instrumentos que vão fazer com que os nossos direitos eles possam ter esse exercício concreto, né? Então por isso que está errado. Por quê? Aqui nesse ponto ele fala, não se exigindo mais nenhuma obrigação estatal para criar as condições necessárias ao exercício concreto daqueles direitos, tá? Então eles precisam sim ter essa obrigação estatal, beleza? E letra E, os direitos fundamentais asseguram a liberdade individual contra a intervenção ilegítima do poder público. Por conseguinte, a falta de lei não pode ser considerada afrontosa aos direitos fundamentais. Bom, se a gente acabamos de dar um exemplo também, se a gente tem ali o nosso direito, mas a gente não tem uma lei para que a gente possa fazer uso desse direito, a gente tem aqui uma afronta aos direitos fundamentais, né? Porque a gente tem que ter eles declarados e também tem que ter mecanismo para que a gente possa usufruir dele. A gente tem, atualmente, na nossa Constituição, temos alguns instrumentos para falta de norma que a gente possa estar usando. A gente tem o mandado de injunção, tá? E também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Eles podem estar sendo impetrado e também acionado aí para fazer com que o poder público ele faça leis para que a gente possa usufruir dos nossos direitos. Por exemplo, um famoso é o direito de greve dos servidores, que não existe lei até hoje, tá? Não existe lei até hoje. Por causa de um mandado de injunção, né? Um mandado de injunção, houve aqui o julgamento do STF e o STF colocou como sendo que os servidores públicos possam fazer greve, né? Ele deu essa legitimidade
para usufruir desse direito deles já declarado em Constituição, que eles possam fazer uso dele, só que a lei vai ser inspirada na mesma lei de greve dos empregados, tá? Dos empregados lá da CLT, beleza? Então, existe essa questão aí das lacunas em relação a isso, mas o Estado ele tem que fazer leis para que a gente possa usufruir dos nossos direitos, tá? Então, quando ele fala aqui, por consequente, a falta de lei não pode ser considerada afrontosa aos direitos fundamentais. Ela é afrontosa, porque não existindo lei, a gente não pode usufruir de um determinado direito, de um determinado princípio que está declarado ali na nossa Constituição, tá? Então, por isso que está errado aqui a letra I. Bom, pessoal, a gente encerra hoje aqui. Foi bem mais longo, né, do que o normal, mas deu aqui para a gente falar muito bem dos direitos fundamentais e também fazer essas questões e analisar como é cobrado na prática, beleza? Bom, não se esqueçam de baixar aqui o e-book, né, que eu disponibilizei com questões comentadas para vocês. E até mais, até o próximo vídeo. Tchau, pessoal.